Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a GRX11, o Fiagro da Axis, um dos Fiagros mais descontados aqui no momento atual, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E antes de começar a falar aqui sobre o fundo, já peço o seu like, seu hype, porque vocês sabem bem, né? A maioria dos financiadores só sabem falar de GAD11, TXF, de GRC, então recompensem quem dá bola aqui para fundos pequenos também. Ok, então começando a falar aqui sobre o desconto do fundo. Aqui no momento atual, a GRX está com 14% de desconto, sendo que eu estou gravando aqui no dia 8 de março. 8 de março, domingo, sexta-feira foi Datacon dele. Então aqui estou pegando ele no ponto alto, né, no preço de Datacon, sendo que normalmente ele é negociado até abaixo desse valor. Com relação ao yield, aqui pagando 13 centavos, a gente tem 1,42% ao mês de dividend yield. Novamente, isso aqui tô falando de preço em Datacom, tá? Normalmente você conseguiria comprar, provavelmente isso aqui a um valor ainda menor do que esse. E por que que o mercado cobra um yield tão elevado assim para a GRX? E aqui é o seguinte, o fundo, ele, além de ser de uma gestora pequena, o mercado não gosta muito disso, né? Gestoras pequenas, mas a maioria dos influenciadores é, falam para os investidores comprarem aqui fundos apenas de gestoras gigantes, né? Além disso, o fundo, há algum tempo atrás, ficou sem pagar rendimentos. Aqui, ó, foi 2 meses aqui no final de 2024 e parece que ficou um mês aqui, em abril ou não? Isso que parece que foi uma confusão aqui do Clube FI, tá? Aqui 30 do 4, isso aqui não é data conte a GRX, não. Provavelmente foi alguma lambança aqui do Clube FI. Mas enfim, ele ficou alguns meses sem pagar rendimento lá em 2024 por conta do problema com a AgroGalaxy. Então, talvez isso aqui meio que marcou o fundo e junta com o fato de ser uma gestora pequena, faz com que ele seja negociado com bastante desconto. Então, agora aqui vou tratar um pouco sobre os fundamentos de AGRX, mas antes vou repassar com vocês os problemas que o fundo teve no passado e aqui a gente conhece a gestora quando tem problema, né? Como é que eles lidaram com esses problemas que eles tiveram alguns anos atrás. Então, o BO mais recente aqui em a GRX foi com a Dona Valéria, tá? O CRA da Dona Valéria, uma produtora rural. Mas, realmente, se vocês forem procurar hoje aqui no relatório, vocês nem vão encontrar mais esse CRA. Isso aqui porque eles conseguiram resolver esse problema com essa devedora, com essa produtora rural. Então, aqui um ponto positivo, né? Eles conseguiram resolver. Aqui não acompanhei o processo de recuperação tão de perto assim, mas eles falaram que essa produtora rural ela estava buscando vender fazendas para pagar, diminuir o seu endividamento. Então aqui Dona Valéria é uma devedora honesta, né? Acabou se endividando, o momento ali de soja não estava favorável, acabou que ela se enrolou um pouco, então ela foi vender o patrimônio para pagar as dívidas. Então, aqui, excelente, Dona Valéria, tá? Tem muito produtor rural aqui, picareta, que simplesmente partiu para recuperação judicial, não quis saber de vender patrimônio, de vender patrimônio da pessoa física para quitar as dívidas. Tem muito, mas muito mesmo produtor rural picareta, tá? Isso aqui é um dos pontos mais piores dos fiagros. Muita gente já falava que lidar com agro não era para amadores, e realmente a visão que eu tive aqui dos fiagros, aqui peço desculpa pra, se você é um produtor rural, você está se sentindo ofendido, mas a quantidade de produtor rural picareta mesmo, sem vergonha, safado, aqui é muito grande, tá? Muita gente que entrou em recuperação judicial na picaretagem mesmo, para tentar fugir ou postergar o máximo possível o pagamento de dívidas. Então aqui mandaram bem nessa questão aqui da CRA da Dona Valéria. No entanto, quando teve esse BO, eu ouvi relatos de que é uma produtora rural pequena, né?
Então aqui, esse aqui é um relato que eu vou falar de alguém que era do meio aqui do agro, lá no meu grupo Telegram. Lembrando que o grupo Telegram é um benefício para assinantes do canal, tá? Relataram que muitos produtores rurais aqui são pequenos, né? Produtores rurais de pequeno porte. Apesar de também tem muito produtor rural de grande porte aqui que é safado e meteu o calote aqui em todo mundo, né? Não quis saber de vender patrimônio. Então, meio que não, não tem muito disso, né? De pequeno, médio, grande porte, realmente tem que ver que se é a pessoa de índole, né? Índole, e se as garantias eram robustas. Ok, o segundo problema que a GRX teve foi com a AgroGalaxy. Esse problema com a AgroGalaxy foi aquele que fez o fundo ficar sem pagar rendimentos no ano de 2024. Então, atualmente, se vocês forem ver aqui, se eu encontrar o CR da AgroGalaxy aqui com um percentual de 0,1% do PL de AGRX11. Então, aqui a gestora ela corretamente decidiu por marcar o ativo a zero, tá? Isso aqui foi o correto a se fazer, tá? Aqui é um CRI de revenda agrícola. Aqui não tem garantia reais, não tem garantia de terras, tem que garantir distinção fiduciária de créditos, né? Então, os produtores rurais aqui eles dão calote, não tem o que recuperar de crédito. Então, aqui realmente um ativo bem negativo que a gestora, eu me lembro que, vamos saber qual o relatório, mas quando saiu a reestruturação do RJ, ela falou que do jeito que estava sendo estruturado, realmente não tinha como recuperar nada lá, do que viesse aqui seria lucro. Então, aqui, muito positivo ele ter feito essa reavaliação negativa. Dessa forma, retira um passivo, né? Tudo que poderia vir de ruim aqui da AgroGalaxy já foi considerado. Então, o que sai daqui vai ser lucro, tá? Por parte da AgroGalaxy. E aqui a situação da empresa tem reação realmente bem críticos, tá? Que nem acredito que tenha alguma recuperação aqui. Acho muito difícil. A minha AgroGalaxy é uma forte candidata aqui à falência, a não ser que eles acho que vão sacanear muitos credores, tá? Os credores, muito credor aqui vai perder 50% para mais do valor que foi emprestado aqui para a empresa. Aí é fácil de recuperar, né? Você ferrando com os credores fica muito fácil. Lembrando que tem muito endividamento aqui em CRA, então não é um bancão, uma corretora que tomou ferro aqui, foi vários investidores que acabaram confiando nesses R$ 100 foram distribuídos aqui da AgroGalaxy. Ok, então falo aqui sobre os BOs. Atualmente aqui a GRX não tem nenhum problema, tá? Pelo menos não que eu identifiquei. Então, teve dois problemas no passado, mas conseguiu resolver eles. Agora aqui vou tratar sobre os demais fundamentos do aqui desse Fiagos. Ah, começando pela gestora, a Axis. Olha, não, não tem muito o que falar não, tá? Acho que eles têm esse Fiagro e um hedge fund, mas também não acompanho de perto. Mas o que eu vi aqui deles, o comportamento da posição deles com os problemas foi ele tomou as decisões certas, tá? Conseguiu recuperar lá o plano lá da Dona Valéria e tomaram a decisão correta com a AgroGalaxy. Apesar de que erraram no investimento da AgroGalaxy, né? Tomou um ferro bem grande com essa revenda. É, aqui vamos para mais alguns dados, comentar alguns dados aqui do relatório, alguns dados importantes. Ok, aqui a gente tem aqui, ó, distribuição por setor. Soja 30%. Soja vem vivendo um momento bem ruim, né? Muito produtor rural enfrentando dificuldade. Mas aqui meio que é por padrão dos fiagros, né? A maioria deles tem uma alta exposição ao segmento de grãos, entre eles soja, principalmente, né? Então aqui normal. Agora aqui falando sobre a carteira de crédito, algo que preocupa essa concentração do fundo. Vejam só que tem esse 10%, 10,2% aqui nesse ex terras. Isso aqui é um fiagro.
aqui eu me recordo que esse ativo aqui ele tem uma estrutura similar à que é feita feita lá no, como é que é mesmo? Lá no, no Riso Terrax, onde as terras já estão em nome do fundo e parece que tem alguma uma forma de indexação aí, remuneração, não sei se é dívida, arrendamento, mas enfim, parece ser uma estrutura positiva, uma estrutura robusta, tem as garantias no nome do fundo. Eu não lembro quem que está aqui dentro, se é o mesmo devedor, que se é 10% do portfólio. Mas aqui minha bronca com a GRX é essa concentração, né? Aqui, ó, vários ativos com mais de 9%, quase 9%, aqui 7%. Se for somar isso daqui, vai dar mais da metade do fundo, né? Então, realmente aqui um fundo que não é nem um pouco diversificado, uma concentração muito elevada mesmo. Então, esse aqui é o principal ponto fraco para a GRX. Ok, agora aqui um ponto bem positivo é que o fundo consegue entregar um resultado bem elevado, tá? Os resultados aqui do fundo tem aqui há uns meses, aqui ó, 16, 17 centavos de resultado, 16 centavos, 17, não sei como, mas o fundo consegue ter um baita de alguns resultados bem elevados. Aqui ó, esse menos 0,14 de dezembro de 25 foi quando eles terminaram de zerar a posição em AGRX. Eles já tinham dado uma perda de 50% lá na AgroGalaxy e depois terminaram de fazer uma provisão de 100% a esse devedor caloteiro, né? Então, concluindo aqui sobre a GRX. Olha, é sim um fiago bem descontado, tá pagando bem, é, tem aqui alguns fatores de risco, né? Tem essa história que de dar créditos para produtores rurais de pequeno porte, mas o que mais incomoda é a concentração. Então, já que o gestor ele não fez a parte dele em diversificar a GRX11, você vai precisar fazer isso, tá? Então, se sente que não dá para ter uma posição enorme na GRX porque tem uma carteira concentrada. Então, isso aqui que eu tinha para falar sobre o fundo. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!